que estão chegando, estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, bom dia. Amém, você pode sentar. Deus é bom em todo tempo e o seu amor dura para sempre. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez, podemos nos alegrar nele. Amém. Glória a Deus. Ontem participamos de uma formatura do Rema. Foi um tempo maravilhoso, amém. 3 escolas reunidas, uma grande festa. E eu creio que até por esse motivo algumas pessoas não estão presentes essa manhã, visto que a programação terminou um pouco tarde, amém. Então algumas pessoas provavelmente optaram pelo culto da noite, e nós iremos também celebrar o nome do Senhor nessa noite. Às 18 horas teremos também o nosso culto, amém. Nós geralmente fazemos essa reunião do primeiro domingo do mês como sendo uma reunião para líderes e liderados, bem como para toda a igreja. Afinal de contas, a palavra de Deus é para todos, amém. Mas hoje, um pouco diferente, nós vamos ministrar aqui mesmo e nós vamos receber do Senhor com certeza. Você pode, grupo de música, sentar, por favor. Glória a Deus. Como você vê ao redor, nós estamos preparando o prédio para a comemoração do aniversário da igreja, amém? Então, nós estamos adequando aí algumas coisas, os banheiros estão sendo concluídos. Creio que no aniversário tudo estará em pleno funcionamento, amém? E eu quero desde já orientar os irmãos que assim que o link para a comemoração do aniversário ficar disponível, faça a sua inscrição, considerando a limitação do momento, amém, a fase que o estado de São Paulo está. É necessário diminuir a capacidade dos ambientes onde há ajuntamentos, então nós precisamos correr com as nossas inscrições, amém? Para que você não fique de fora, outras pessoas de fora do contexto da igreja local façam inscrição e você, que é membro da igreja, fique de fora da festa, amém? Então, interaja rápido com aquilo que estará disponível nos próximos dias. Nós vamos sinalizar aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e aí você poderá participar dessa grande festa, amém? Primeiro dia, o apóstolo Eliezer Rodrigues abrirá a festa. Vai ser um tempo maravilhoso, estamos com muitas expectativas, vai ser tremendo, amém? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 27. Atos capítulo 11, versículo de número 27, nós vamos ler o 28 também. Atos capítulo 11, versículo 27, 28 diz: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Eu quero observar juntamente com você um personagem que aparece na história da igreja em Atos capítulo 11, chamado Ágabo, e a Bíblia fala também o chamado ministerial desse homem. Esse homem é identificado no ofício do profeta. E nesse momento da história, Ágabo aparece dando a entender algo pelo Espírito. Sim, aquele homem estava sendo usado por Deus, tanto é fato que aquilo que ele pronunciou aconteceu, amém? E pessoas se prepararam a partir daquela palavra que receberam de Ágabo, e graças a Deus pessoas foram atendidas no meio de uma situação desafiadora que aconteceu. A Bíblia fala que foi uma grande fome que se manifestou por todo o mundo, e a palavra veio antecipadamente para que aquelas pessoas se preparassem para aquele período difícil, amém? Então percebe algo comigo desde já. Existem algumas sinalizações da parte de Deus, alguns comunicados divinos, e isso não torna Deus responsável pelo evento, amém? Algo ruim, algo desafiador estava para acontecer, e a palavra profética veio, ou um dom chamado palavra de sabedoria se manifestou, apontando fragmento de futuro, e mostrou que uma fome viria sobre a terra. Qual era o objetivo daquela palavra, irmãos?
preparação. Amém? Existem comunicações divinas que vão anunciar fatos ou eventos que estão para se manifestar, e aquela palavra não tem o intuito de mudar a situação. Não é para que aquelas pessoas orem e mudem o evento, mas é para que nos preparemos e oremos para que pessoas sejam poupadas no meio daquela situação. Amém? Então, a fome veio mesmo. Agora, pessoas foram atendidas naquela situação, naquele contexto. Pessoas foram supridas no meio daquele desafio. Nós vamos ver em outros contextos uma palavra ou um dom em manifestação, que é a palavra de sabedoria. Ela tem um acréscimo que é condicional. Ou seja, aquilo que foi pronunciado, se houver arrependimento, aquilo pode mudar. Amém? O fim da situação pode ser outro, se as pessoas se posicionarem diferente a partir do momento em que ouvem a palavra do Senhor. Mas o fato é que Ágabo anuncia aquela fome, a fome acontece mesmo, e a Bíblia diz que pessoas se prepararam para aquilo, os irmãos da Judéia foram atendidos, e foi uma grande bênção ter esse aviso da parte do Senhor. Agora veja comigo Atos capítulo 21, versículos 7 a 11. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículos 7 a 11. Diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Eu creio que a palavra de Deus está falando sobre a mesma pessoa, o mesmo profeta, Ágabo. Ele aparece em Atos capítulo 11, agora aparece novamente em Atos capítulo 21. Eu entendo que de um capítulo para outro pode representar anos depois. Amém? Quando lemos a narrativa bíblica, parece que os eventos se dão de maneira consecutiva, dia após dia, mas um capítulo para outro pode representar alguns anos depois. Amém, irmãos? E aqui em Atos capítulo 21, versículo 7, a Bíblia diz que nesse momento, Ágabo toma um elemento ou o cinto de Paulo e ele faz uma declaração. Ele diz: isso diz o Espírito Santo. Eu quero pegar algo que foi dito em Atos 11, uma palavra do texto, e outra palavra citada em Atos 21. Em Atos 11 a Bíblia diz que ele dava a entender pelo Espírito. Em Atos 21 a Bíblia diz que ele declarou: isso diz o Espírito. Uma coisa é dar a entender, outra coisa é dizer, declarar, proclamar, pronunciar, asseverar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Entendemos que nós podemos amadurecer nas coisas do Espírito. Nós sabemos que a vida espiritual é uma crescente, amém? Crescimento espiritual é progressivo, ninguém dorme criança e acorda maduro espiritualmente. Nós estamos inseridos em um contexto onde crescemos, amadurecemos, dia após dia, temos experiências com Deus, com a sua palavra, com pessoas, e tudo isso vai promover crescimento espiritual em nossas vidas. Agora percebe que em Atos 11, parece que esse homem, de algum modo, está começando naquele chamado profético. Ele aparece na história e ele dá a entender algo pelo Espírito. Mas em Atos 21, pelo menos a mim me parece, mais convicção envolvendo a vida daquele homem, e ele se move agora com certeza. E ele declara algo que o Espírito Santo está dizendo. Já vi pessoas iniciando em um chamado, tendo as primeiras percepções de um chamamento divino, e elas naquele primeiro momento estão inseguras ainda para dizer algo da parte de Deus para outras pessoas, mas o tempo se passa, essa pessoa amadurece, e agora
tomada de convicção do chamado, da unção que está na vida dela, do que Deus de fato quer transmitir através dela, ela declara coisas, ela aborda pessoas, ela tem discernimento para saber o que dizer e o que não dizer, a hora de dizer, se é só para orar, se não é para orar sobre aquilo, se é para pronunciar. Amém, irmãos? Então eu quero propor nessa manhã um tema chamado amadurecendo nas coisas do Espírito. Diga comigo, amadurecendo nas coisas do Espírito. Eu percebo que o profeta cresceu. De Atos capítulo 11 para Atos capítulo 21, com certeza há um crescimento espiritual na vida de Ágabo. E o desejo de Deus, irmãos, sobre todos nós, é que cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Há uma proposta de Deus através da sua palavra, que aquilo que nasce, cresça. Quantos aqui nasceram? A Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós nascemos na família de Deus. Sabemos que um dia fomos bebês espirituais, mas para muitos de nós isso já não é mais uma realidade. Nós deixamos aquela primeira infância espiritual e nós estamos avançando para aquilo que é perfeito. Amém? Mas o fato é que é uma jornada e o tempo de pessoa para pessoa é relativo. Depende das respostas que damos a Deus, a sua palavra, a comunhão que temos com Ele, a obediência às instruções de Deus. Então tudo isso está condicionado e está relacionado ao crescimento espiritual. Então o crescimento nas coisas de Deus não está apenas ligado a tempo. Eu disse apenas, amém? Crescimento espiritual ou crescimento nas coisas de Deus ou nas coisas do Espírito não está apenas relacionado a tempo de cristão. Isso vai se confirmar de maneira prática. Isso vai se fundamentar pelos fatos. Muitas pessoas estão há muitos anos no Evangelho e ainda não saíram da primeira infância espiritual. É uma realidade que vemos. Pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, há muitos anos, e não demonstram mudança de vida, o comportamento é o mesmo do princípio. As ações e as reações não correspondem a um filho de Deus, não correspondem àquilo que a pessoa tem aprendido. Então nós vemos aquela indisposição infantil à obediência. Isso revela a estatura espiritual das pessoas. Então, no livro Crescendo Espiritualmente, o irmão Reagan vai mostrar alguns estágios do crescimento espiritual. E esse livro é tão abençoador, tão importante. Quando você lê, você se localiza. Você consegue perceber onde está no crescimento espiritual. É bem parecido com o crescimento natural. As fases, as ações, as reações, as respostas, é tudo muito semelhante, porque para toda verdade natural há um paralelo espiritual. Então nós percebemos e nós vamos comparar aqui algumas coisas com o crescimento natural para falar desse amadurecimento espiritual. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14 diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Veja, antes de continuarmos a leitura, tendes tornado tardios em ouvir, significa que um dia eles eram aptos para ouvir. Eles eram rápidos em ouvir, mas eles se tornaram tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, o escritor aos Hebreus está falando um pouco sobre crescimento espiritual. E um ponto aqui aparece para a nossa observação. Eu quero destacar aqui duas verdades dentro desses versículos que nós lemos. A primeira, o esperado é que com o tempo crescêssemos espiritualmente a ponto de ensinarmos a outros. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Então veja, dentro dessa declaração, entendemos que o esperado é que o tempo se passe e nós evidenciemos crescimento espiritual. A ponto de ensinarmos aquilo que aprendemos. Amém, irmãos? Nos tornando mestres, nos tornando uma bênção na vida de outros. Nós enfatizamos por muito tempo, aqui dessa plataforma, a importância de nos levantarmos para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Não vivermos uma vida espiritual totalmente dependente no sentido de eu só venho para receber e eu nunca tenho nada a dar para outras pessoas. Deus quer, irmãos, que a partir do momento que fomos alcançados, sejamos canais dele para alcançar outras pessoas. Temos falado sobre ser restaurados por Deus para restaurar outros, curados para curar, libertos para libertar. Amém? Então, uma vez que aprendemos, porque esta é a condição primeira para ensinar. Quem não está apto a aprender, não pode ensinar. Primeiro passo é sentar para aprender mesmo. Amém? E aí nós, com a disposição correta de coração, e Tiago ensina como é que nós devemos agir. A Bíblia diz para acatarmos com mansidão a palavra em nós implantada. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então eu sento e eu acato a palavra com mansidão. Jesus disse: vede, pois, como ouvis. Eu preciso alinhar o meu ouvir. Veja, no princípio pessoas eram aptas a ouvir, mas ao longo do tempo se tornaram tardias em ouvir. Já não havia mais disposição em ouvir a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que a Bíblia vai mostrar isso como um quadro para os últimos dias. Pessoas que, resistindo à sã doutrina, ao ouvir a palavra, sentiriam como que comichão nos ouvidos. E elas se cercariam de mestres segundo a sua própria cobiça. Ou seja, elas escolheriam de quem ouviriam. E aquilo que elas querem ouvir vai afagar o ego delas. Não vai confrontar o estilo de vida que elas estão vivendo. De repente um estilo de vida contrário ao modo digno de se viver quanto a um filho de Deus. Amém? Então alguém está vivendo uma vida errada e não quer ser confrontado naquilo. Então ele vai escolher mestres segundo a sua própria cobiça. Pessoas que não vão tocar naquele assunto nunca. E nós vemos muitas vezes um fenômeno acontecendo nas igrejas. Pessoas que passam por muitas igrejas, porque elas ouvem algo que confronta o comportamento, o estilo de vida que elas estão vivendo, e como aquilo confronta aquela vida errada, elas vão para outro lugar, até que alguém fale algo que também lhes confronte. Então, enquanto a palavra não mexe com ela, está tudo bem. Mas no momento em que a palavra começa a confrontar posicionamentos, decisões, escolhas, estilo de vida, a pessoa já se incomoda e sai do ambiente. Isso não é satisfatório para o crescimento espiritual. Sabemos que para crescer espiritualmente, não vamos ouvir apenas aquilo que queremos ouvir, precisamos ouvir o que precisamos ouvir. Então veja, precisamos ouvir a palavra da verdade. E ela vai promover mudanças em nós, se nós permitirmos que a palavra trabalhe a nossa vida.
Amém? Então eu ouço coisas de Deus, eu preciso praticar aquilo, eu preciso renunciar coisas, eu preciso abrir mão de pecados, eu preciso abrir mão de escolhas equivocadas que eu fiz, amém? Para que eu possa avançar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Então existem, segunda verdade que nós vemos nesse texto, existem coisas sólidas do Espírito que serão experimentadas apenas pelos maduros. Tem coisas que só a partir de um crescimento espiritual que nós vamos começar a experimentar de uma maneira mais ampla. Amém? Alguns acessos são vedados a crianças. Exemplo, vida ministerial. A Bíblia diz que ministério não é lugar de neófito, não é lugar de criança espiritual. Isso não é maldade de Deus, não, irmãos, isso é preservação. Porque essa mesma Bíblia diz que se você colocar um neófito em determinadas posições no corpo de Cristo, ele vai se ensoberbecer e vai cair no laço do diabo. Então é uma proteção de Deus preservar uma criança espiritual. Agora, não é o desejo de Deus que ela fique criança a vida inteira. Pensa comigo, se você tem um filho e os anos se passam e ele não cresce, você leva ele no especialista para ver o que está acontecendo. Enquanto criança, chegou um momento que eu parei de crescer e meus pais identificaram que eu estava abaixo da média, no que diz respeito à altura, e até as feições, a estrutura física. Eles começaram a observar que eu era sempre o menor da turma, e eles me levaram num especialista, num endocrinologista, eles me levaram num pediatra, e um acompanhamento foi feito, e o que foi identificado através de alguns exames? Eu tinha idade, mas não tinha crescimento ósseo. Eu estava com 12 anos, e eu parei de crescer com 8. Então, procedimentos precisaram ser feitos, hormônios precisaram ser aplicados, para que eu voltasse a crescer. Mas veja, em determinado momento, eu parei de crescer, e se não tivesse alguém para tratar aquela questão adequadamente, eu teria ficado aquém de uma média. Eu me lembro do dia em que, liberado pelo endocrinologista e pela pediatra, minha mãe ouviu desses profissionais: ele vai atingir a média do brasileiro, em termos de altura. Não fique preocupado, seu filho não vai ser anão. Amém? Embora não tenha nenhum problema ser anão, não é depreciando os anões. Amém, irmãos? Mas entenda o que eu estou falando. Houve um problema, uma situação em que o meu crescimento foi interrompido. E algumas ações precisaram ser feitas para que eu voltasse a crescer. Deixa eu dizer, irmão, Deus vai levantar profissionais no corpo de Cristo, especialistas, para administrar hormônios espirituais. Pessoas que vão nos ajudar a crescermos espiritualmente. Amém? Então, algumas coisas são vedadas a crianças, alguns acessos. E eu estava dizendo que ministério não é lugar de criança. Nós precisamos crescer, demonstrar pela vida crescimento espiritual, para entrarmos em algumas esferas de um chamado ministerial. Pensa comigo aqui naturalmente. Você não entrega a chave do seu carro para o seu filho enquanto ele é criança. Só no momento em que ele cresce, e não somente crescer, mas ele precisa ser habilitado para conduzir um veículo. Amém? Porque algumas pessoas dizem: não, mas eu já tenho idade para fazer. Não, o tempo já passou. Mas precisa ser habilitado para fazer algumas coisas. Existem habilitações divinas. Sabe, um dos nomes da habilitação divina para fazermos algo é unção. Sem unção não se faz a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser feita na força do nosso braço. Existe uma capacitação divina para fazermos coisas. Amém?
A Bíblia diz que quem unge é Deus. Diga comigo, quem unge é Deus. Mas sabe que tem muito homem ungindo homem por aí? Tem muito homem ungindo homem, e o resultado é desastroso. Pessoas que não foram chamadas para determinadas coisas e estão tentando fazer aquilo, e o resultado é contrário. Se você entregar o veículo na mão de alguém que não é habilitado e que não sabe dirigir direito, ele vai provocar acidente. Vai machucar pessoas, vai comprometer a vida de pessoas. Então, é necessário crescer espiritualmente para adentrarmos e executarmos determinadas coisas na obra de Deus. Amém? Então existem coisas sólidas, como eu dizia, do Espírito, que só serão experimentadas pelos maduros. O próprio texto diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Alimento sólido é para maduro. Veja, o leite espiritual é para os bebês espirituais. À medida que crescemos espiritualmente, ou à medida que um bebê vai crescendo naturalmente falando, o alimento vai mudando. Não é assim? É interessante que a Bíblia diz que Jesus ministrava observando a capacidade dos ouvintes. Jesus adequava o discurso conforme o público a quem ele se dirigia. Então, a capacidade dos ouvintes, muitas vezes, vai determinar a mensagem. Paulo disse: olha, tem coisas que eu queria dizer, mas vocês não podem suportar. Veja que interessante, irmãos. Eu fico pensando, se às vezes Deus não quer comunicar algumas coisas, e não comunica porque a gente não suporta ainda. Por que Deus não revela o plano todo de uma vez? Deixa eu dizer, porque a gente não suporta, irmãos. A tendência seria querer entrar naquilo no dia seguinte. Então Deus vai compartilhando fragmentos. E eu creio que esse compartilhar de fragmentos está relacionado à nossa maturidade, à nossa condição de administrar aquela informação privilegiada que vem de Deus. Então, sem uma estrutura, sem uma condição, saber de determinadas coisas é perigoso até. Porque pessoas vão forçar a barra, vão querer de todo jeito, e isso vai ser ruim. Amém? Você está aqui ou não? Então, manifestações consistentes vão acontecer na vida dos maduros espiritualmente. Uma das características da maturidade é estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade em algumas áreas específicas. Amém? Então, à medida que amadurecemos, vamos ganhando estabilidade. E Deus precisa de pessoas estáveis. No quesito espiritual, principalmente. Amém, irmãos? Pessoas que têm uma vida com Deus. Uma vida estabelecida com o Senhor. Uma vida de comunhão bem definida. Para que Ele possa confiar coisas maiores a essa pessoa. Amém? Mas enquanto criança, alguns acessos serão vedados. É interessante que, enquanto criança, se você coloca algo numa prateleira alta, essa criança não alcança. Não é assim? Tem coisas que não alcançamos ainda. Mas deixa eu dizer, quando crescermos, nós vamos começar a pegar algumas coisas que não estavam vedadas de nós, mas estavam guardadas para nós, mas para outro momento. Tem coisa que não dá para pegar ainda, mas quando crescermos um pouco mais, nós vamos pegar. Amém, irmãos? E nós vamos usufruir. Abra comigo Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Irmãos, esse assunto é bem amplo, tem muita coisa aqui. Eu vou seguir o Espírito Santo e tocar naquelas que Ele me permitir falar. Mas é um assunto bem vasto, bem amplo. Poderíamos detalhar bastante cada fase do crescimento espiritual, mas vamos ficar com aquilo que o Espírito liberar sobre nós nessa manhã. Amém?
Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do servo ou de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Esse texto tem um contexto, irmãos, que fala sobre lei, graça e outras aplicações, mas nós também podemos pegar e inseri-lo no contexto do que estamos falando, não tem nenhum problema, ele tem essa aplicação também, para falar sobre crescimento espiritual. Verdades práticas sobre crescimento espiritual. Um herdeiro, enquanto criança, em nada se difere do servo. Veja, uma criança não tem condições de administrar uma herança. Pensa que um pai morre e deixa uma herança milionária para o seu filho, mas ele ainda é criança. Ele não tem condições de administrar aqueles recursos, os bens que ficaram para ele. Embora estejam no nome dele, ele não pode usufruir ainda. Então o pai deixou aquela Porsche Cayenne para o filho, mas ele não pode ainda, porque ele é criança. Amém? Está no nome dele, mas ele não pode dirigir. Eu fico pensando quanta coisa está no nosso nome. Quanta coisa Jesus deixou disponível para homens, mulheres. Eu não estou falando sobre aquelas que a redenção disponibilizou para nós, irmãos. Cura é para todo filho de Deus. Amém? Prosperidade bíblica. Agora, até prosperidade bíblica, vamos entrar um pouco nesse ponto aí. Deus não vai aumentar quem não tem propósito. Pelo esforço, alguém pode até se tornar rico. Mas eu estou falando de algo que vem de Deus diretamente. Deus não vai confiar riquezas a alguém que não tem propósitos bem definidos, bem claros. Porque essa pessoa vai se lambuzar com isso, irmãos. O ideal, o modelo ideal é que riquezas sejam administradas por maduros, porque eles vão saber direcionar estas coisas. Amém? Agora, está na conta dele. Tem coisas que estão na nossa conta, mas ainda não podemos utilizar. Eu creio que mais falando sobre esse aspecto ministerial mesmo, de um chamado divino, nós vamos ver processos na vida das pessoas, nas escrituras. A Bíblia não faz questão de esconder processo. Estava ouvindo uma mensagem interessante sobre Pedro, né? E o ministro dizia, talvez Pedro, sabendo que as coisas que ele viveu, que fez, ou que deixou de fazer, seriam registradas, talvez ele diria para Jesus, Senhor, aquela parte que eu te neguei, não coloca não. Deixa isso, não registra isso não, fica aqui só entre nós. Afinal de contas, o Senhor me perdoou mesmo? Não, irmãos, mas foi registrado. Para quê? O que foi escrito, para ensino foi escrito. Nós não precisamos todas as vezes aprender com os nossos erros. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Aleluia. Então nós temos, conforme o texto que estamos lendo, Gálatas 4, 1 e 2, nós temos tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Diga comigo, há um tempo pré-determinado pelo Pai. Existe um tempo pré-determinado pelo Pai para coisas em nossas vidas. Você sabe que existe o tempo de Deus e o tempo do homem, o Kairos e o Cronos. E Deus predeterminou alguns tempos. Nós vamos perceber que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou na plenitude dos tempos. Ele precisava ser inserido no tempo certo.
Amém, irmãos? Dispensações se passaram até que ele fosse introduzido. Houve uma preparação para esse dia. Então existe tempo pré-determinado pelo Pai para algumas coisas em nossas vidas. E aí dentro disso existe processo. Nós estávamos dizendo que nas Escrituras vemos processos na vida de pessoas. Pedro é salvo, é cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2. Veja que depois ele tem uma experiência sobrenatural. Até então ele achava que a salvação era só para os judeus. Aquela experiência veio revelar que a salvação também era para os gentios. Mas se você observar ao longo da narrativa de Atos, Pedro ficou ainda muito tempo resistindo com a ideia de que Deus queria alcançar os gentios também. Muito tempo, a ponto de chegar um momento em que ele foi resistido na cara por Paulo, por causa dessas questões. Então veja que levou tempo para que Pedro aceitasse determinadas coisas, compreendesse o plano de Deus. Nós estamos falando do processo. Veja, os historiadores dizem, aquele momento, que Paulo é salvo, ele entra em Jerusalém ousadamente, prega a palavra de Deus. Os apóstolos são obrigados a colocar Paulo num cesto para escondê-lo e tirá-lo da cidade, porque queriam matá-lo naquele primeiro momento. Chega uma hora que no início da narrativa, Paulo some da história. Anos mais tarde, Barnabé vai buscar Saulo em Tarso. Ele se lembra dele e vai buscá-lo. O que aconteceu nesse tempo que Paulo some das Escrituras? Processo, irmãos. A Bíblia não fala os pormenores, os detalhes, mas dá a entender, lá em Gálatas, vai dizer que 14 anos se passaram. 14 anos depois, Paulo começou a ter experiências sobrenaturais. Ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas que aos homens não é lícito revelar. Mas quem lê sem análise, pensa que aconteceu de um dia para o outro algumas coisas. Um homem que recebeu terça parte a revelação de terça parte do Novo Testamento, você não acha que esse homem viveu processos? Anos se passaram, anos de dedicação, anos de busca, anos de leitura. Paulo recomendava e ensinava a Timóteo acerca das coisas que ele mesmo fazia. Persiste em ler, medita, se agarra nas profecias que de antemão foste objeto. Paulo praticava essas coisas antes de tudo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então ele agora está discipulando um outro jovem, alguém que está começando. E você vai ver características pela narrativa de alguém que de fato está começando. Paulo vai aconselhá-lo em determinado momento. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se Paulo está falando aquilo, irmão, será que medo não foi identificado? Torna-te padrão para os fiéis. Torna-te por quê? Porque ele ainda não era. Está falando de alguém que está num processo de crescimento. Então Deus quer, irmãos, que amadureçamos nas coisas do Espírito. Aleluia, que cresçamos espiritualmente. Não é satisfatório que o tempo se passe e continuemos do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, as mesmas ações, as mesmas reações. Não é satisfatório. Amém? Então, esse texto que lemos de Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, mostra que, embora herdeiros de dádivas divinas, algumas delas só serão desfrutadas em maturidade. Naturalmente falando, irmãos, o crescimento está relacionado à alimentação, exercício, são coisas que implicam num crescimento natural. Se não nos alimentarmos bem, ou se uma criança não se alimenta bem, o crescimento dela será comprometido. Se uma criança vive uma vida sedentária, o crescimento dela também vai ser comprometido. Então vemos que espiritualmente não é diferente.
boa alimentação e exercício vão implicar no crescimento espiritual. Boa alimentação. Um homem de Deus declarou: assim como a comida é para o corpo, a palavra é para o espírito. Crente que não se relaciona com a palavra de Deus não vai crescer adequadamente. Crente que não pratica os princípios da palavra também não vai crescer. Vai entrar ano, vai sair ano e vai continuar do mesmo jeito. Então precisamos tomar uma decisão de nos alimentarmos adequadamente e também de nos exercitarmos. É bem interessante que tanto para alimentação como para exercício existem instrutores. Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa: o instrutor não pode comer por você, nem pode fazer o exercício por você. Personal trainer não pode fazer exercício por você. Ele indica o exercício, mas quem faz é você. O nutricionista passa a dieta, mas quem come é você. Se você decidir comer errado, a culpa não é do nutricionista. Sabe que tem pessoas culpando os instrutores pela falta de resultados na vida delas, quando elas não estão comendo e não estão se exercitando. Não, é a palavra da minha igreja que é ruim. Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Tem poder na palavra que tem sido pregada e ensinada, irmãos. Se nós praticarmos um pouquinho daquilo que nós temos ouvido, meu Deus, se pegarmos um assunto só de tantos outros que temos falado e nos dedicarmos naquilo, só isso já vai resultar em crescimento. Por exemplo, oração em outras línguas. Se praticarmos oração no Espírito, irmão, em pouco tempo você vai estar musculoso espiritualmente. Porque Judas disse: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora eu entendo que para crescer não é só uma prática, não é só comer, e também não é só se exercitar. Vai para uma academia sem comer para você ver. Não se alimenta direito para ver se vai haver um crescimento saudável, adequado. Só come e não se exercita para ver. Todo extremo é perigoso, irmãos. Tem pessoas que se inclinam demais para uma coisa em detrimento de outra. Não, eu sou da palavra. Só lê, mas não pratica. Não vai produzir resultado. Só se enche da palavra, mas não compartilha. Tem obesidade espiritual, irmãos. Pessoas que não conseguem sair do lugar, se locomover. Naturalmente falando, alguém vai lidar com questões, problemas genéticos, problemas de peso, e aquilo pode gerar uma situação. Um dia eu estava assistindo um programa, me deixou bastante espantado. Uma pessoa com obesidade mórbida, pesava mais de 300 quilos. Essa pessoa não conseguia se locomover. Sabe que crente obeso espiritualmente não vai sair do lugar? Não, vai ter dificuldade de se locomover, de agir. Então a pessoa, a palavra só para mim, só, mas não compartilha. Não testemunha com outras pessoas, não tem um cristianismo ativo, não alimenta, não reparte o pão. Amém, irmãos? E a questão do exercício semelhantemente também é muito importante. A prática, a Bíblia diz que é aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Prática da palavra. Tiago disse: não seja apenas ouvinte esquecido, mas seja operoso praticante da palavra de Deus. Então pessoas ouvem palavras nos cultos e na semana já esqueceram do que ouviram. A Bíblia diz que é como aquela figura do espelho. Alguém olha para o espelho, se retira e já não se lembra mais como era. Sabe a prática, a forma de nos estabelecermos naquilo que ouvimos? Praticando. Praticar aquilo que você ouve vai te estabelecer na palavra que você ouve.
Caso contrário, nós vamos ouvir, nos retirar e nos esquecer. Já temos mostrado que a palavra é espelho, irmãos, e não retrovisor. Porque existe uma tendência carnal de ouvir uma palavra pensando no outro. Ah, se fulano tivesse aqui, Deus ia falar com ele. Não. A palavra, antes de tudo, é para mim. Diga comigo, a palavra é para mim. Mas essa tendência carnal de ouvir a palavra pensando que serviria para outro, tem impedido que a palavra opere resultados em nós. É como alguém um dia brincou, né? Quando a palavra confronta a nossa vida, apartai-vos de mim. Quando não, vem a mim. Não, irmãos, nós devemos acatar a palavra. Tem gente que recebe a palavra, pega uma pá e joga longe, quando deveria pegar a enxada e trazer para perto. A palavra deve estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Então a palavra é para estar misturada com a nossa estrutura. E aí eu estou falando sobre alimentação, comer a palavra. Alguém disse, você mata um boi e você extrai do boi aquela picanha, a melhor parte dele. Enquanto você está com a carne lá no balcão do açougue, ela continua picanha. Você coloca na churrasqueira, ela é picanha. Você coloca na boca, ela é picanha. Você mastiga, ela é picanha. Você engole, ela deixa de ser picanha. E ela se mistura com você. Alimentação da palavra. Comer a palavra a ponto da palavra se misturar com você. Paulo disse, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. É quando assumimos a palavra. É quando você fala, e é como Deus falando para as pessoas. A palavra se misturou conosco. Amém, irmãos? Então precisamos nos alimentar adequadamente para crescermos da maneira que Deus espera. Crescimento espiritual é progressivo, conforme temos falado. Ninguém dorme criança e acorda adulto. E você sabe, meus filhos têm reclamado de vez em quando, principalmente o Miguel, dizendo, pai, eu estou com a dor na canela, terrível, no joelho. Já levamos o pediatra, vimos lá. O que é isso? Não tem nenhuma causa física, nenhum problema identificado. E os médicos dizem, isso se chama dor do crescimento. Você sabia que crescer dói? Espiritualmente não é diferente. Passamos por alguns processos dolorosos, irmãos, mas no final vamos chegar a uma maturidade. Aleluia. Enquanto estamos passando é doloroso, reclamamos, falamos, está doendo, falamos para um, para outro, está doendo. Mas nós estamos crescendo. Amém, irmãos? Estamos crescendo. O processo de crescimento em algumas situações é bem doloroso. Então, o maravilhoso da Escritura é mostrar esses processos que pessoas passaram, pessoas como nós. A Bíblia diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um dia está fazendo fogo cair do céu, do outro dia está pedindo a morte na caverna. Olha, as oscilações emocionais que até um homem de Deus em alguns momentos passa, mas depois vai adquirir uma estabilidade. Agora tem um discípulo, agora está ensinando um discípulo, agora está recebendo percepções da parte de Deus sobre a sua partida. Está chegando a minha hora, eu estou indo embora, mas sabe, ainda que a unção, ainda que eu vá embora, a unção vai ficar aqui. Elias teve essa percepção, esse discernimento. A unção vai ficar. E a unção fica com quem, irmão? A unção de um homem de Deus fica com quem honra. Eliseu honrava aquela unção, aquele chamado. Ele aprendeu de Elias. A Bíblia diz que ele era aquele que jogava água nas mãos do profeta.
era alguém que servia aquele chamado. E pelo fato de servir aquele chamado, ele se tornou participante daquela unção. Aleluia. Mas Eliseu aprendeu por preceito e por exemplo, caminhando com Elias. Ouvia os ensinos de Elias e também via como Elias fazia. Quando Elias sai de cena, Eliseu agora faz o dobro do que Elias fazia. Por causa de uma capacitação divina, uma habilitação veio sobre ele, a unção caiu sobre ele e agora ele podia realizar coisas maiores. Isso me lembra de algo. Jesus disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essa. Olha, Elias subiu e o discípulo agora fez obras maiores. Jesus não subiu, irmãos? Agora os discípulos podem fazer obras maiores. Elias subiu, mas a capa caiu para ungir Eliseu. Jesus subiu e derramou o Espírito Santo para habilitar a igreja. Eliseu foi a continuidade do ministério de Elias. A igreja é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Continuando a fazer aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Amém? Mas para isso, processos se darão em nossas vidas. Nós vamos amadurecendo ao longo dos ensinos, das práticas, das experiências, da convivência, dos relacionamentos. Tudo isso promove crescimento espiritual para nós. Contrariedades, amém? A Bíblia fala, irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Isso também está relacionado à maturidade espiritual. Nos alegrar na tribulação. É interessante, irmãos, Paulo, se nós olharmos a trajetória dele, quantas coisas Paulo passou. Eu creio que nenhum de nós aqui passou nem 10% do que Paulo passou. Mas o fato é que Paulo, depois de citar, de narrar tudo que ele enfrentou, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele chegou a um lugar de estabilidade, um lugar de maturidade, onde você vive ou você não é afetado mais pelo que acontece. Amém? As coisas que acontecem já não nos afetam a alegria, já não tiram mais a nossa paz, a nossa estabilidade, a nossa confiança no Senhor. Então, não é utopia, é algo que podemos viver, mas processos se dão. Amém? E todos nós estamos no processo. O livro de Atos, irmãos, objeto de várias citações aqui nessa mensagem, mostra o crescimento não apenas da igreja de uma maneira geral, mas ela faz questão de apontar o crescimento de indivíduos. Vai falar de pessoas. Olha, pensa aqui Filipe, ele começa na vida ministerial servindo as mesas, começa pelo ministério de socorros, Atos 6, mas lá em Atos 8, a Bíblia diz que Filipe está sacudindo Samaria no poder de Deus. E no texto que nós lemos, Atos 21, a Bíblia diz: na casa de Filipe, o evangelista. Um chamado ministerial é identificado na vida daquele homem. Mas ele começou aonde, irmãos? Servindo as mesas. Sabia que ninguém começa na plenitude do seu chamado? A gente começa em algum lugar, servindo, fazendo algo. E a unção vai nos levando, irmãos, para aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. A unção vai levando, Deus vai inspirando homens que vão nos auxiliando nos processos, nos ensinando, nos instruindo. A Bíblia vai falar de tutores, professores,
Lembra que eu falei da figura do instrutor, do nutricionista, do especialista, aqueles que nos ajudam no processo, tanto na alimentação como no exercício? Veja uma terceira figura aqui. Nós, quando chegamos a determinada idade, precisamos entrar numa escola. Não precisamos estudar? E na escola tem uma figura que aparece sobre nós, uma autoridade, chamada professor. E o professor vai nos ensinar, irmãos. Paulo disse: ainda que vocês tivessem 1000 tutores, há poucos pais. Mas ele não desconsidera que de fato nós temos tutores. O texto de Gálatas diz que até o tempo pré-determinado pelo Pai, nós estamos sob cuidados de tutores. O que seria um tutor? Seria um professor, o aio. São nomes dados a essa figura que vai instruir pessoas no processo de crescimento. Então, maravilhoso ver nas Escrituras pessoas sendo cercadas de tutores, pessoas que passam pela sua vida para instruir, para acrescentar algo, e tudo isso coopera com o nosso crescimento, amém? Então, vemos os próprios apóstolos. Veja, citamos aqui Filipe, demonstrando o crescimento espiritual, servindo as mesas no primeiro momento, os requisitos necessários para desempenhar aquele serviço foram encontrados na vida dele, boa reputação, cheio de fé. Mas vemos também na vida dos apóstolos, como eles começaram. Veja como eles começam, a história da igreja começa e parece, irmãos, que está tudo um pouco fora do lugar. Eles são batizados com o Espírito Santo, eles pregam o Evangelho, a igreja tinha 120 pessoas, daqui a pouco tinha mais de 3.000 pessoas. Um desafio grande, um desafio administrativo. Pensa comigo, era a primeira igreja que eles iam cuidar. Não tinha igreja antes disso, mas agora eles estão cuidando de uma comunidade. Demandas surgiram no meio deles, administração financeira, porque com o crescimento numérico também aconteceu um crescimento financeiro. Mais entradas. No primeiro momento, Judas administrava a bolsa de Jesus. As ofertas que eram dadas ao ministério de Jesus, Judas cuidava daquilo. Ele carregava a bolsa. Quando havia uma necessidade, tirava da bolsa. Agora veja, uma igreja de mais de 3.000 pessoas demandando financeiramente, demandando administrativamente. Pessoas precisam ocupar posições, porque os apóstolos não podiam fazer tudo. Então, começaram a levantar pessoas que estavam nesses processos de crescimento. Começaram a observar, identificar qualidades, identificar potencial, semear confiança, investir na vida delas, e essas pessoas foram se posicionando no corpo de Cristo. Mas veja, os próprios apóstolos caminharam com Jesus no seu ministério terreno 3 anos e meio, Jesus ensinando por preceito e por exemplo. Não suficiente, Jesus ressuscita, passa mais 40 dias ensinando verdades acerca do reino de Deus. A maior conferência de ministros de todos os tempos, 40 dias. Ensinando sobre um assunto, coisas concernentes ao reino de Deus. Pensa que conferência foi essa, irmãos. Não obstante tudo isso, Jesus diz: olha, eu vou enviar o Espírito Santo que vai ensinar vocês e vai guiar vocês na verdade. Ou seja, não importa que vocês já aprenderam tudo comigo, vocês vão continuar aprendendo. Deixa eu dizer, irmão, não importa aquilo que você já aprendeu, Deus quer que você continue aprendendo. Não importa. Não, mas eu já fiz o rema. Não, mas eu já fiz a escola de ministros. Não é suficiente. Paulo estava percebendo a sua partida. Ele manda um recado para o irmão: irmão, manda trazer a minha capa e os pergaminhos. Para que os pergaminhos? Para alguém que já está no fim da carreira. Aquele homem, irmão, não deixou de estudar até o fim da sua vida. Não deixou de aprender, não deixou de buscar Deus. Então,
Vemos pessoas que chegam até determinado ponto e já acham que é suficiente. Mas veja a crescente na vida dos apóstolos. Passaram na escola de Jesus. E não se ufanaram com isso. Amém? Ensinaram pessoas, se dedicaram tanto ao indivíduo como ao coletivo. Pessoas que viviam no templo e nas casas ensinando, pregando. Eles estavam em contínua atividade, irmãos. Mas a gente estava falando sobre o crescimento espiritual deles, né? Veja só. Um pessoal que começa aprendendo com Jesus lá, o Espírito Santo é derramado. Não, antes do Espírito Santo ser derramado, eles precisavam tomar uma decisão importante. Alguém para ocupar o lugar de Judas, porque Judas se extraviou. Havia um costume, uma tradição dentro da religião judaica, que era jogar uns papeizinhos ou uns pedacinhos de madeira com o nome de pessoas para escolher alguém para algo específico. Essa era a forma de escolher o turno do sacerdote na velha aliança. O que eles fizeram diante dessa decisão de substituir Judas? Eles oraram e depois tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Aí alguém diz, não, porque eles tiraram sortes, Matias não foi uma boa escolha não. Não, irmão. Mas veja, o que eu quero mostrar aqui, não estou dizendo que eles estavam certos ou errados. O que eu quero mostrar aqui é que diante de uma decisão importante, aqui no começo, eles oram e tiram sortes. Lá na frente eles dizem, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Agora, tem testemunho aqui. Você começa tateando para discernir a vontade de Deus. Você pergunta para pessoas o que você acha que Deus quer. Me diga aí qual a vontade de Deus para a minha vida. Mas chega um tempo na tua vida, irmão, que você não é mais guiado por aquilo que você ouve de fora. Você é guiado por aquilo que você ouve dentro. Você tem percepções de Deus. A paz de Cristo passa a ser o árbitro no seu coração. A alegria, a paz são pontos determinantes numa decisão que precisa ser tomada. Não mais perguntando para A, para B, para C. Você olha para dentro. Você não faz como o motorista de ônibus, que olha para fora para se conduzir. Você faz como o piloto de avião, que olha para dentro para se conduzir. Não importa as nuvens negras que estão lá fora. Ele não olha para lá, ele olha para dentro. E é através disso que ele é guiado. Então estes que começaram decidindo dessa maneira, lá na frente, estão percebendo por dentro, estão ouvindo o Espírito Santo, trazendo confirmações de coisas que eles já têm no coração. Você consegue ver pessoas amadurecendo nas coisas do Espírito, nas Escrituras? Amém, irmãos? Não é diferente conosco. Assim tem sido. E essa jornada não vai terminar até Ele voltar. Nós vamos amadurecendo. Nós vamos crescendo. Enquanto esperamos o nosso Mestre. Enquanto esperamos o Senhor. Cada um de nós vai desfrutar das nossas experiências com Ele. Cada um de nós vai ser ensinado pelo Espírito da verdade. Cada um de nós vai ser ensinado pelos tutores, por aqueles que Deus nos conectou. Cada um de nós vai avançar nessa jornada. Agora, dentro de tudo isso, irmãos, Deus não deixou de usar esses homens. Mesmo no meio desses processos. Você pode ser uma bênção até no momento mais desafiador da sua vida. Você pode ser uma bênção na vida de outros.
Você pode se levantar e abrir a sua boca e ser a voz de Deus para alguém. Você pode ser o socorro do Espírito de Cristo, mesmo em momentos desafiadores. Você pode ser o socorro de Deus. Você pode chegar na hora certa, quando alguém estiver dizendo: acabou, não tem mais jeito. Alguém desesperado da vida, mas você chega, e alguém vai dizer: a tua chegada me consolou. Assim como Paulo disse a respeito de Tito, no momento desafiador da sua vida. Olha, um homem dessa grandeza chegou a dizer em um dia: a tribulação que passamos foi tão grande, mas tão grande, que nós chegamos a nos desesperar da vida. Mas Deus vai contar com pessoas nessa hora. E não importa o estágio que alcançamos, não importa a estatura espiritual que estivermos, porque Paulo nesse contexto já era um homem com envergadura espiritual admirável, mas foi através de Tito que o consolo de Deus chegou para ele. Não obstante tendo o Espírito Santo dentro, foi a presença de Tito. Sabe, irmãos, eu sei que Deus tem um Tito para mim, e ele já tem chegado, vez por outra, um Tito chega. Mas eu tenho orado: Pai, eu quero ser um Tito na vida de alguém. Mais do que receber o benefício da consolação, eu quero ser um consolador na vida de outros. Por isso, nos processos, ainda que nos sentimentos e emoções, em algum momento você pode pensar em desistir, mas é como disse aquele homem de Deus. Você já pensou em desistir? Ele disse: sim, toda segunda-feira. Mas não é porque eu pensei que eu vou desistir. Diga comigo: eu não vou desistir. O apóstolo Sérgio Pessoa cantou: eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, porque o Senhor está comigo, minha é a vitória. Diga de novo: eu não vou desistir, eu estou crescendo. Alguém diz: meu Deus, mas eu não estou onde deveria, eu me atrasei no processo. Sim, eu reconheço, eu cometi erros, eu mesmo abortei, sabotei muitas vezes os processos de Deus na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu creio que vai te encorajar. Você pode não estar onde deveria, mas olha para trás e veja que você não está mais onde estava antes. Não estamos mais onde estávamos antes. Deixa eu dizer para você, irmão, o teu barco já saiu da terra. Só para você entender o que eu estou falando, Jesus entrou no barco de Pedro e diz: se afasta da terra e vai para as águas profundas. Eu estou dizendo para você que no dia que Jesus entrou na tua vida, o teu barco saiu da terra, se afastou do cais, e eu declaro que você está indo para águas profundas. Você não está mais na margem, você está indo para águas profundas. Não tenha medo, tem um vento soprando, te levando para águas profundas. E mesmo quando a tempestade nessas águas profundas se levantarem, eu declaro que os teus olhos espirituais estarão abertos e você vai ver o Senhor dizendo: eu estou aqui. Não tenha medo, você não vai sucumbir, você vai chegar do outro lado. Você pode ficar em pé.